Bom dia, Deus. Bom dia, família. Bom dia, amigos. Bom dia, irmãos. Olá, está começando o Corra Louca Corra. Eu sou a Rafaela Marques. Eu sou a Kizzy Fischer. Eu sou Paula Bonfatti. E eu sou a Cacau Maciel. Com edição e trilha do Rodrigo da Mata, uma coprodução com a Bossa FM. Hoje a gente vai conversar sobre FKK. FK quê? Freikörperkultur. Cultura do corpo livre. Cultura do corpo livre. O que é isso? O que é isso? O que significa? Bom, no Brasil ou em outros lugares do mundo é chamado de naturismo ou nudismo e tal. E aqui na Alemanha tem uma longa história o FKK. Já no final do século XIX começou a rolar muito FKK e, como bons alemães, eles institucionalizaram o FKK. Tem clubes de FKK que a galera vai e tem uma pira muito grande com a natureza, estarem no meio da natureza, nu. Tem até um pessoal que vai fazer caminhadas, os alemãezinhos fazendo caminhadas. Que anda de cavalo, né? Eu ouvi isso, andar de cavalo pelada, gente. Eu fiquei imaginando meu pinguelo batendo em cima da sela do cavalo. E depois a sela do cavalo se repassa. Toma, amiga, anda agora você de cavalo com aquela sela batizada. Mas não, a galera usa sempre uma toalhinha, né? Ah, sim, a toalhinha é muito importante. Então, mas deixa eu voltar para a história. Nos anos 20, teve um boom, porque não sei se vocês sabem, anos 20 foi o maior TTT, né? Na Alemanha e no mundo, assim, muito feminismo, as mulheres todas empoderadas, maravilhosas. E aí, nos anos 20, tinha muito FKK na Alemanha, até que veio o quê? Nazismo. Exatamente, daí foi tudo proibido. E quando a Alemanha estava dividida entre a Alemanha comunista e a Alemanha capitalista, a Alemanha comunista também era proibida, até que algo ali aconteceu que começou a virar uma cultura da Alemanha comunista super forte. Todo mundo ia tomar banho pelado. E aí, hoje em dia que é o negócio, que hoje em dia a gente chegou aqui, o que tá acontecendo? O movimento contrário? De alguma forma, o pessoal mais jovem não pira em FKK. É o quê? É. Mas, minha gente, como assim? Não, eu li que tem essa história de que ela é mais popular, o FKK, a prática do naturismo é mais popular entre os cinquentões, sessentões. Porém, as pessoas mais jovens, elas têm aderido à questão da nudez de forma mais natural, sem necessariamente ser o movimento, porque o movimento tem uma filosofia por trás, não é simplesmente o ato de ficar pelado. Uma ripongagem, né? Tem uma ripongagem porque é tipo uma integração com a natureza, sei quê. E ficar pelado por ficar pelado, porque, veja, se for assim, tipo, eu fiquei... Vocês precisam falar com meus pais, com meus vizinhos, Na verdade, eu sempre estive pelada em casa, a todo momento, sempre que eu podia, eu tava pelada, e meus pais ficavam, bicha, vá botar uma roupa, mas por quê? Porque me deu um motivo pra eu vestir a roupinha. Mas, Cacau, isso também é uma coisa que tem a ver com, não sei, depende da família, né? Não sei, assim. A minha casa, eu não podia andar de calcinha e sutiã em casa. Era uma coisa que, não, vai botar uma calça, menina, vai botar uma roupa. Então, eu realmente não podia. Então, eu cresci, assim, um pouco de vergonha. Ou, assim, pra mim, o correto era sempre você tá com roupa, né? Então, e eu não conhecia o movimento do naturismo. E aí, inclusive, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, que eu acho que a Cacau falou, né? Essa coisa da diferença. Naturismo é... Naturismo? Naturista? Ai, naturismo. Natureza. Naturismo. Ai, que natureza. Ai, que natureza. É uma filosofia, né? Um estilo de vida. E tem gente que gosta de ficar pelado, mas não é naturista. Então, assim, Kizzy Fischer, você é naturista ou você só gosta de ficar pelada? Eu sou peladista. Isso a faculdade de teatro também ajuda, né? Mas a parte da ripongagem eu passo, assim. Mas eu gosto de ficar pelada onde quer que seja. Se eu tô podendo, eu tô tirando a roupa. Inclusive, já fiz vários T10. Isso eu acho que é interessante, assim, de pensar. Porque, por exemplo, a gente tem uma amiga finlandesa
que trabalha com a gente, e ela também, ela acha que pra gente, nós brasileiros, ai, que fácil, né? Ai, vocês tiram roupa, não sei o quê. E ela, que vem de uma cultura, né, que lá na Finlândia, por exemplo, tem as saunas, onde as pessoas também ficam nuas nas saunas, assim como aqui na Alemanha. E também, ao mesmo tempo, ela tem uma dificuldade de não sei, acho que nessa questão de ficar pelada, ela não, meio que não aceita nessa, não sei, um bloqueio. E eu acho que muita gente acontece isso, né? É fácil falar, é fácil você, tá bom, vai. Mas, não sei, Paula, de repente você tem alguma coisa pra falar sobre isso? Não, eu acho que é um pouco... É um processo de desconstrução mesmo, né? Eu acho que... Eu lembro de uma vez, primeira vez que eu fui numa piscina pública aqui, com o meu namorado da época, hoje atual ex. Ela tá solteira, foi... gente. Solteirinha. Inclusive, tá? Slide on my DMs. Arroba. Arromba. Mentira. Não, entre em contato pelo arroba Corra Louca Corra podcast com K. Mas não é o cast que é com K, não. É louca. Ai, Exato. que complicado. Mas a gente foi na piscina, numa piscina pública aqui, que é num parque, né? Geralmente as piscinas, enfim, são em parques grandes, tem uma área de grama e tal. E cheguei lá e, tipo, a galera trocando de roupa ali. Eu falei, onde é um banheiro pra eu colocar meu biquíni? Com licença, senhor. Onde encontra o banheiro mais próximo? E aí o meu ex, né, falou, pô, troca de roupa aqui, não tem problema. Eu, não, mas eu não me sinto bem. Ai, que bobagem. Ai, sabe? Tipo, ai. E realmente a gente... É um processo muito... Não é sobre os outros, né? Essa coisa da gente se sentir um pouco à vontade, eu acho que também tem a ver muito com a autoestima também, né? Essa coisa do corpo livre, do corpo não erotizado, acho que também tem a ver... Acho que é um processo muito libertador. Mas até hoje eu não me sinto assim, 100% segura, né? Às vezes também me sinto muito vulnerável, muitas vezes, dependendo do lugar que eu esteja. Então... Eu acho que essa foi a primeira... o primeiro encontro que eu tive também, quando eu estava em Barcelona, acho que 2011, morava no Brasil e fui passear em Barcelona, e aí o meu amigo que mora em Barcelona, na praia, ele simplesmente tirou a cueca e pôs a sunga, assim, e eu dei um nervosinho, assim, na hora. Eu falei, gente, ele vai aqui mesmo, na frente. Meu Deus do céu, tá todo mundo olhando, socorro, vai ele tirar. E aí eu falei, então é um protocolo, né, do tipo, você pode se trocar, tipo, é permitido se trocar. Você queria falar alguma coisa? Não, que eu acho que uma das experiências mais legais com a FKK que eu tive foi em Barcelona também, numa praia que era permitida a FKK. E aí eu tava lá fui sozinha, tava lá sentada, e chegou um cara e começou a conversar comigo. Era uma praia gay, assim, mas o cara era hétero. E a gente ficou 4 horas conversando sobre literatura e outras coisas. E ele não olhou pra mim de um jeito estranho em nenhum momento, assim. Isso foi pra mim... eu acho que isso é o mais libertador, assim, do... Eu tenho algo a contribuir sobre isso que você falou, que é o seguinte. A gente no Brasil não tem esse contato natural com a nudez do outro. A gente tem um contato com a nudez no sentido sexual. A gente sexualiza a nudez. Então, quando a gente tem esse contato, eu pelo menos falando da minha parte, né, das minhas influências, de tudo o que eu aprendi no Brasil, e quando eu saí desse contexto, eu tive uma experiência também de FKK em Toronto Island. Olha só que chique. Uma ilha que fica bem de frente para a cidade e que tem um trecho que é FKK. E aí, quando eu cheguei lá, tipo, todo mundo pelado e tal, eu tive curiosidade de olhar todos os corpos, todas as bilolas que cruzaram meu caminho, eu olhei, as pepequinhas, os peitinhos, eu queria olhar tudo, tipo, gente, tem pepeca do mundo todo aqui, eu vou olhar, tá ligado? Tem piroca do mundo todo, olha aquela piroca ruiva, eu nunca tinha visto uma piroca ruiva, tá ligado? E eu fiquei assim... É verdade, assim, eu fiquei olhando, mas eu não fiquei olhando erotizando aqueles corpos, eu fiquei olhando... eu tava curiosa com aquilo, sabe? Tipo, depois de um certo momento,
eu relaxei e eu só estava vendo assim, era como se fosse mais do mesmo. Não existia agora uma particularidade sobre o corpo de cada um, porque eu já tinha passado dessa fase. E esse é o exercício, eu acho, aqui na Alemanha para as pessoas. A gente, quando vai no FKK aqui, a gente encontra criança com idoso, tipo, são todos os tipos de pessoas, de todas as idades, misturadas, peladas. E isso ajuda a deserotizar o corpo e naturalizar isso. É muito importante trazer esse ponto. Sim, super. Eu acho que... Inclusive, eu queria trazer uma frase aqui de uma historiadora especialista em cultura, Maren Möhring. E só pra gente refletir um pouco, eu acho que está muito relacionado com o que a Cacau falou agora. O movimento nudista da cultura do corpo livre, FKK na Alemanha, se deu no trabalho de deserotizar o corpo. Segundo os nudistas, o corpo não é, em si, capaz de excitar sexualmente. Para eles, é o olhar que voltamos para o corpo que está carregado de erotismo. E é muito isso que você falou, né, Cacau? Você conseguiu estar ali e não com o olhar do erótico, de erotizado, né, naquele contexto né, de sexualizar aquele corpo, mas numa curiosidade de ver outros corpos, mas em um outro contexto, né? Num contexto completamente não sexual. Exato, de ver as diferenças, sabe? E naturalizar, inclusive, as diferenças. Porque essa questão do padrão também, do corpo que a gente deve ter, do tipo da vulva que a gente deve ter, do cu que a gente deve ter, que tem que ser rosa, da piroca que tem que ter assim, assado. Tipo, essa forma da gente enxergar as diferenças também naturaliza a própria diferença e faz a gente pensar de uma forma mais crítica sobre essa questão dos padrões também, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito legal que eu escutei várias vezes de alemães que são meio... Eu não diria que eles são contra, mas que eles não vão, por exemplo, em lugares FKK, que é que eles dizem, eu não quero ver gente feia, eu não quero ver gente velha, pelada. Deus me livre. E eu acho que isso é muito... mostra muito como, sim, eles estão erotizando, né? Nesse caso, não, as pessoas só estão peladas e eu acho que isso mostra também um medo muito grande que a gente tem do que o nosso corpo vai se tornar, assim. E a partir do momento que você tá presente com todos esses corpos lá, você vai normalizando a nossa vida, que é ver os bebezinhos nus e ver os velhinhos nus. E sim, o nosso corpo não vai ficar igual quando a gente for envelhecendo, né? E ver as pessoas se relacionando dentro da sua nudez. Ver as pessoas se relacionando dentro da sua nudez. Isso também acaba aproximando um pouco as pessoas. Eu, pelo menos, sinto isso. Eu tive experiências de FKK aqui na Alemanha, fui e tal, curti, me diverti. Mas um belo dia, de repente, não mais que de repente, Rafa e Rodrigo me convidaram para ir para um lago. E me deram a localização do lago. E lá fui eu de bicicleta encontrar com eles num dia de semana, despretensiosamente. Eu fui chegando e fui percebendo que as pessoas estavam peladas, o que não era nada demais para mim. Já tinha ido em outros FKKs e amo, adoro. Mas eu não sabia se Rafa e Rodrigo iam estar pelados porque era opcional. E aí eu comecei a procurar Rafa e Rodrigo, até que está Rodrigo de longe, pulando e acenando para mim. Amiga! E a Bilola balançando assim de longe. E eu, puta que pariu, nem me avisa que é FKK, véi. Eu ainda me preocupei em botar um biquininho, não sei o quê. Eu teria vindo de qualquer jeito se fosse pra tirar essa porra. E eu cheguei lá, a gente tirou a roupa, se abraçou e tipo, todos amigos. Eu sinto que isso de alguma forma aproxima a gente, sabe? Tipo, torna a gente um pouquinho mais íntimo. Eu acho que isso é maravilhoso, a gente conseguir entender esse lugar. Eu lembro que, não sei, acho que foi, a gente estava numa sauna aqui, e tem esse protocolo também, né, do lance de você, na sauna, você ter a sua toalhinha e nenhuma parte do seu corpo pode tocar na madeira da sauna, né, onde você senta, no banco. Eu acho que eles têm esse cuidado, e se tá tocando, na hora eles falam, eles te dão um aviso, você não pode. Então, o seu corpo tá ali, higiene e tal. E aí, nesse dia, eu lembro que era uma das primeiras vezes que eu tava fazendo sauna aqui. E tinha uma criança, um adolescente, 12, 13 anos. E aí eu fiquei pensando, gente, olha que louco, né? Porque é isso, é um momento que você tá descobrindo a sua sexualidade, né? Entrando na puberdade, né? O adolescente. E ele era uma criança um adolescente que tava ali
olhando todos aqueles corpos, tudo bem, não sei, eu não me senti julgada, não me senti, né, horrorizada, e também eu como você, Cacau, eu aprovei, pra mim tem um momento onde os corpos nus, eles começam a ter outra conotação. E eu acho maravilhoso quando isso acontece. É incrível, amiga. É uma ressignificação de tudo, todas as referências da vida da gente, né? Porque, porra, no Brasil, a galera ainda quer relacionar a roupa, de alguma forma, com os assédios. E isso tá tão claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? A gente cria essa referência no Brasil, a gente, muitas vezes, até um certo ponto que a gente desenvolve um pensamento crítico sobre isso, a gente se preocupa com a roupa que a gente vai usar e o local para onde a gente vai, relacionando as coisas, e no momento que você desconstrói tudo isso, você consegue ficar pelado no meio de um monte de gente pelada, e tá tudo bem, e ninguém, tipo, eu nunca fui paquerada no FKK. Vocês já foram paqueradas no FKK? Não. Mas assim, existe velho tarado em todos os lugares do mundo. E aqui na Alemanha já rolou velho tarado. E eu já rodei a baiana, falei que ia chamar a polícia. Nossa, fiquei louca, gente. Entrou assim um sangue, subiu um sangue em mim que eu podia arrebentar o cara, assim, foi até perigoso. Mas é isso, a gente tava lá na praia e ele tava olhando a gente e fazendo coisas, mas enfim. Amiga, mas aí assim, você estava no FKK e tinha um velho safado no FKK. Eu estava atravessando a rua perto da minha casa e tinha um cara com a bilola pra fora batendo punheta olhando pra mim. Aqui? Não, lá em Recife, pertinho mesmo de casa. Isso aconteceu tipo umas 2 vezes, eu passar por gente com a bilola pra fora no meio da rua. Eu tenho listas, eu tenho muita coisa. Exatamente, ou seja, não tem nada a ver com a FKK, essa não é a prática, exatamente, entende? Tem a ver com véi safado ou com pessoas safadas em qualquer lugar do mundo. Sim, não, porque eu lembrei da história da menina, não sei quando foi isso, em São Paulo, a menina no ônibus, e um cara gozou dela. Nossa. Dentro do ônibus, gente. Você imagina, você tá sentada, indo pra casa, pro trabalho, sei lá pra quê. O cara gozou no ombro dela. Imagina, gente, eu não consigo nem imaginar. E ele foi preso. Tá pesada essa conversa, né? Mas eu queria trazer um ponto sobre isso, assim. Muitas vezes as pessoas falam, a gente conta, né, de como é... ou do FKK aqui, as pessoas falam, isso no Brasil, impossível, no Brasil não rolaria. Daí eu tenho uma questão, que é o que vem primeiro, é a mudança da sociedade ou o choque, a peladeza em si, o choque, né? Porque se a gente tivesse, por exemplo, eu tenho uma amiga também que ela foi numa praia lá em Floripa que tem nudismo, que é uma praia gay, e daí ela foi lá sozinha, tava olhando o mar, de repente ela olhou pro lado, tinha um cara batendo punheta do lado dela. E ela ficou super mal e foi embora. Mas e se as pessoas começassem a frequentar essas praias com a família e todo mundo junto? Eu acho que não precisa esperar a sociedade inteira mudar para começar a ter essas práticas. E né? tem vários perfis de FKK. Tem um trecho aquele lago que a gente gosta de ir, tem um trecho de FKK. Como é que é, Rafa, esse trecho? É o cruising. Que é uma prática, né? É uma prática. Então ali, as pessoas estão ali mesmo procurando sexo, né? Então, e tá mais, não sei, não digo que é só 100%, mas é uma coisa bastante gay, né? Homossexual. É gay. Homens, né? Homens gays. Homens gays. E, por incrível que pareça, no Brasil tem associação de naturismo também. Existem associações, federações, encontros, o que você imaginar sobre o naturismo, sobre a cultura da nudez, de ficar pelado e tal. Tem em todo canto do mundo. Isso é um assunto antigo e super discutido. Inclusive, aqui um fato, uma curiosidade para vocês. A fundadora do primeiro reduto naturista da América Latina e primeira nudista era mulher e brasileira. Era Dora... eu não sei falar o sobrenome dela, gente. Dora Vivaca. Não é a Luz del Fuego? Luz del Fuego, ela, sim. Então, o nome dela é Dora e o Luz del Fuego. Gente, ela era maravilhosa. Ela se meteu até com política.
Quem não conhece, dá uma gugada agora, porque Luz del Fuego é uma referência pra vida, gente. E a gente também pediu inputs sobre o naturismo no Brasil para a presidente da Federação Brasileira de Naturismo, a Paula Duarte Silveira. A gente perguntou para ela, por exemplo, por que o naturismo faz sentido para ela, né? E qual a situação do naturismo agora no Brasil de 2021. Agora que eu lembrei, eu coloquei que eu sou presidente da federação, mas eu não sou só presidente da federação. Eu sou mãe, esposa, amiga, contadora, psicóloga nas horas vagas, informalmente, lógico, né? O naturismo, no geral, faz todo sentido quando você vê todos os nus no mesmo ambiente, desde crianças até idosos, e todos os gêneros, se confraternizando e lutando pelo nosso bem maior, que é a natureza e o respeito ao corpo, independente de padrões sociais. Mas a pauta principal, em nossa gestão 2021-2022, é mostrar ao Brasil e ao mundo que o naturismo é uma filosofia de vida salutar, física e mental, que por conta da pandemia temos que lutar pelas poucas áreas naturistas que temos no Brasil, que são apenas 8 praias, 4 clubes e 15 associações, para um país com 8.516.000 km² de área. Galera, eu quero saber se vocês têm curiosidades, coisas que vocês passaram em FKK que vocês queriam dividir. Alguma história engraçada, alguma história interessante, algum desafio? Em lugares FKK, não sei, eu tenho que pensar um pouco mais, mas eu queria dividir uma frase que eu sempre falo, que mamãe me disse um dia quando eu tinha 13 anos e que mudou a minha vida, que por isso que eu sou uma peladista profissional. Madalena Fischer, um beijo, você tá escutando a gente, né? Beijo pra Madalena. Madalena Amarante. Amarante. Mamãe estava um dia com as cortinas todas abertas do apartamento, trocando de roupa. Eu falei, mãe, você não vai fechar a cortina dela? Minha filha, quem nunca viu uma mulher pelada, tá na hora de ver. Então, eu também sempre fiquei super pelada em casa, mas isso também tem a ver com a minha mãe. Apesar dela não ficar rodando pela casa inteira pelada como eu, ela também naturalizou bastante a nudez dentro de casa. E, meu irmão, imagine um apartamento pequeno, com um banheiro e 5 pessoas pra se arrumar pra ir pra escola, pra se arrumar pra ir pro trabalho. Não tem como, um tá cagando, outro tá escovando os dentes e outro tá tomando banho. Então, paciência, a vida é dura, a vida é assim, todo mundo pelado junto, todo mundo pelado em separado. Mas eu acho que eu pratiquei mais do que a galera. Foi engraçado porque eu casei, saí de casa, anos fora, depois eu voltei. E quando eu voltei, eu simplesmente permaneci pelada igual a vida toda. E meus pais, tem coisa que não muda, né? Velho, é porque vocês não vão estar vivos quando eu tiver 70 anos, mas eu acho que vai ser tudo igual, na verdade. Tem umas coisas engraçadas, assim, minha mãe, ela também, assim, a gente lá em casa não podia ficar pelada, não sei o que e tal. Fecha a porta, cuidado, todas as questões, né? Mas daí, quando eu morava na Espanha, e aí ela foi me visitar, e eu, mãe, faz o topless, pelo menos. A gente tava em Barcelona também. Ela, não, Rafaela, não me obriga a isso, eu não vou, né, toda. E aí, a gente deitada, assim, na areia, eu fiz ela tirar a parte de cima, assim, falei, mãe, você tá de costas, tá tudo bem, ninguém vai ver, tal. E ela, me deixa, tá. De repente, veio a onda, gente, ela levantou. E ela, eu tive que fazer o topless obrigatório por sua culpa. Mas outra coisa engraçada que eu queria comentar, que eu tenho um primo. Eu sempre conto pra ele, que delícia, eu tô aqui nadando pelada. Ele, gente, mas pelo amor de Deus, você não tem medo de nada entrar, um bicho entrar, um peixe, alguma coisa entrar na sua periquita? E eu morro de risada. Ele, eu não vou nadar pelado, nem a parte. Ele deve estar escutando isso, ele sabe que é ele. Gente, e a galera aqui naturalizou tanto essa questão do nu, que existem os lugares onde você pratica o naturismo. Existem os FKKs, mas a gente pode se deparar com um peladão num parque, uma pessoa peladona, num contexto. Quando sai o sol, aí já era. A galera quer que o sol entre por todas as entranhas do seu corpo. E depois desse último inverno que eu passei aqui, eu entendi. Porque eu, sinceramente, quando eu peguei o sol aqui pela primeira vez, foram 15 graus. Mas assim, eu morri de calor, porque eu saí de menos 15 para 15. Eu tive vontade de ficar assim, feito uma rã. Toda arregaçada, assim, deitada no parque, e o sol entrando, assim,
por todas as minhas beiradas e os meus becos do meu corpo. Eu acho engraçado que às vezes no FKK, nos lagos, aí, ou nesses lugares, nas praias, também na Espanha, eu via muito aquela galera que é tipo, não tem marca nenhuma no corpo, aqueles velho bronzeado, laranja. Laranja, de tão bronzeado. Movimento peladista. A Kizzy estava contando essa coisa da praia de nudismo em Florianópolis. Eu já fui nessa praia. E eu fui também com um namorado na época. E eu só me senti confortável porque ele estava do meu lado. Eu falei, cara, eu jamais viria aqui sozinha. Não tinha nenhuma mulher sozinha. E não tinha nenhum grupo só de mulheres. Tinha sempre um homem. Então eu acho que é uma outra questão também, né, que eu falei, eu não me sentiria segura se um homem não estivesse aqui comigo. Então acho que é uma coisa. E aí, mas assim, foi maravilhoso e tal. E aí no dia seguinte a gente fez uma outra trilha. E foi numa praia que não era de nudismo, mas a gente chegou da trilha, assim, a gente tinha tomado um doce. E chegamos naquela coisa, né, tipo, andamos 2 horas, chegamos na praia, tiramos a roupa, corremos pro mar. De repente, surge uma pessoa, uma pessoa assim do fundo. Opa! Opa! Um homem jogando pedra na gente. Opa! E eu, tadinha, roupa, gritando roupa. Ele tava gritando roupa. Gente, quem sai gritando roupa no meio da... E eu que já sou, assim, tão travadinha com isso, tadinha. Depois disso, eu fiquei traumatizada de tirar roupa na praia no Brasil. Pedrada é pra traumatizar. E aí, depois a gente foi descobrir que a gente estava apenas numa comunidade de pescadores, né? Com uma protegida de uma praia X em Florianópolis, que a gente não fazia ideia. Chegamos lá e, né? Mas enfim, essa foi uma história que depois a gente morreu de rir, mas na hora o cu fechou. As minhas experiências de FKK aqui foram bem tranquilas. Eu descobri por acaso, eu fui naquele... Como é o nome daquele lago que tem lá pro lado de Charlottenburgo? Kramelanke. Vocês adoram meu jeitinho de falar alemão, né? Sim, Krumelake. Como é que fala esse caralho? Krumelanke. Olha, foi quase, minha gente. Quase, tá bom. Krumelanke, eu fui lá no Krumelanke e eu, por acaso, entrei numa escadinha lateral, assim, de bobeira, e dei na parte naturista. E adorei a parte naturista, fiquei lá bem tranquila. Agora é engraçado que tem tipo uma pista que passa bem em cima, assim, da parte que a gente tá lá tomando sol pelado. Uma pista que passa bem em cima e que passa pessoas fazendo Cooper, pessoas de roupa, pessoas vendendo coisas. É engraçado porque é essa mistura, né? Eu acho que a mistura, ela me gera um pouquinho de desconforto. Quando eu tô perto de pessoas que estão de roupa, num contexto em que algumas pessoas estão sem roupa, umas pessoas estão de roupa, eu não me sinto mais tão à vontade, feito como se todo mundo tivesse sem roupa, tá entendendo? Rola uma confusão aí mental, um protocolo. Eu acho que eles também têm um protocolo a seguir, tipo, eles chegam, tiram e entram, nadam, daí eles voltam, vestem uma roupinha pra comer, não sei, depende. Mas eu acho, por exemplo, bom, eu não tenho muito uma coisa de desconforto ou conforto, mas eu sinto que nesses lugares misturados, os meus amigos que não querem tirar roupa ficam mais confortáveis, porque aí dá pra escolher, sabe? Sim. Queria falar que, na real, eu acredito que os alemães, eles não estão nem aí. Se você tá com roupa, sem roupa. Eu concordo com isso, por um lado, mas tu lembra naquele outro lago que a gente foi, que era mais distante, e que eu achei que era FKK, porque toda vez que eu vou com vocês pra lago, é FKK. Até que quando a gente foi para um lago que não era FKK, vocês não me avisaram, e ela levou biquíni? Ela não levou biquíni. Foi a primeira vez que eu saí sem levar biquíni, que eu disse, pra que eu vou me preocupar de botar um biquíni, que muitas vezes fica um pouco até desconfortável. Se chegar lá, eu vou tirar, né? Quando eu cheguei, a única bonita sem biquíni era eu. E, tipo, a parte não tinha, assim, um sutiã que desse para ficar um negócio. Era tudo muito rabugento, não dava. E aí eu fiquei lá, tipo, naquele dilema do tipo, fudeu, e agora? Eu tiro a roupa e foda-se? Ou não, sabe? E aí eu só tirei porque eu tive apoio moral de Rafa e de Nasti, que também deram uma tiradinha assim. A gente tomou um banho assim, sem roupa, sei o quê, mas depois eu fiquei de roupa, nem de biquíni, nem sem biquíni. A maioria esmagadora das pessoas que estavam eram coroas, pessoas de
60 para cima, alemães. Então, a gente não ficou nada à vontade. Inclusive, quando a gente tirou brevemente a roupa por um pequeno espaço de tempo, a gente se sentiu desconfortável e botou de novo. Mas eu acho que tá com o que nossa professora Kitty Fischer contou pra gente, que eu acho que tem essa diferença também geográfica, né, no país da aceitação do que, né? Super. Leste, oeste, norte, sul, né? A gente mistura tudo e é isso mesmo. Mas eu acho que em Berlim tem também uma coisa muito especial, né? Que é, enfim. Mas, e outra coisa que eu acho interessante também, que aqui você tem parques no centro da cidade, né? Que é tipo como se fosse uma praça enorme que tem um lugar específico que você vai pra fazer FKK. E não só Berlim, mas também Munique, no centro de Munique, né? Então, a Alemanha tem vários lugares. Amo. Amo sou o movimento peladista. E esse é o único episódio que vocês vão ouvir Kizzy Fischer falando bem dos alemães. É puxado pra Kizzy Fischer, é a questão da adaptação, né, amiga? Fora FKK e Kit Kat, clubes e afins, não é? E agora com vocês. Meu querido Google Maps, o seu destino está à esquerda. Fora Bolsonaro, genocida do caralho. Kizzy Fischer, qual que é a sua dica peladista? Cuidado. Praia da Galheta, é a de Florianópolis. Pra quem tá passando por Toronto hoje. Não, veja, eu ia dizer agorinha que tem uma praia na Paraíba, tá certo? Na Paraíba, do ladinho de Pernambuco, de onde eu sou. Tem uma praia naturista chamada Tambaba, super frequentada, inclusive. E tem também Toronto Island, enfim, posso falar só do que eu sei, né? Tem Toronto Island, é uma ilha de frente para Toronto, você atravessa de barco, tem várias saídas lá e você tem que achar... Não me lembro agora se tem placa ou se é na intuição que você encontra a parte pelada. Mas a parte pelada, quando você tem mais de uma opção, você tem uma parte pelada e você tem uma parte não pelada, normalmente existe uma segregação meio óbvia, assim, de que por ali você vai dar na parte pelada. Ela costuma ser mais discreta, enfim, você precisa querer. Eu queria dar 2 dicas. A primeira é o Habermannsee, que é um lago aqui em Berlim, praticamente na cidade. A gente vai de bicicleta ou de transporte público também, é super fácil. A segunda é uma praia na Croácia, onde tem um camping chamado Baldarim. E se você está escutando esse podcast tomando banho ou lavando a louça, não se preocupe. Você pode ir lá na descrição desse episódio, que vai ter todos os links, todas essas referências que a gente está falando aqui agora. Ou você pode ir até as nossas redes sociais, no @corra podcast, e lá a gente também vai colocar todas essas informações. Lembrando que o louca é com K. E não sei, Paulinha, mais tem alguma? que isso, se você tiver dinheiro, né? Pra você passear lá na Croácia, aí você dá um pulo ali na negócio de Toronto Island. Agora, se você tá escutando a gente do Brasil, especialmente de Pernambuco, dá pra chegar na Paraíba, viu? Dá pra ir ali também, curtir uma vibe naturista. E Paulinha? Eu não sei se eu recomendaria a Praia da Galheta. Eu acho, vamos começar esse movimento, invadir a Galheta, assim, porque... Também. Também acho. E quem tiver dicas também de lugares FKK pelo mundo, manda pra gente. Mas a gente também tá sugerindo várias experiências de FKK, várias dicas ao redor do mundo. Não é porque a gente acha que o público rico vai ficar escutando a gente, não, tá? É porque a gente acha que pessoas de várias partes do mundo vão escutar a gente, porque a gente tá o quê? Sonhadora. Se achando. Eu queria só deixar uma provocação. Eu acho. Deixar uma provocação, porque eu acho que a gente passou por vários lugares hoje, né? Eu acho que essa coisa da sexualização do corpo e desse processo de libertação, que é a gente finalmente poder se sentir livre, e ok e feliz em estar num lugar onde a gente sabe que a gente não vai... Que a gente pode estar do jeito que a gente for com o nosso corpo e ele não vai ser sexualizado, né? E aí tem uma matéria da jornalista Karina Gomes, que tem um trechinho que eu vou ler aqui pra vocês. Diante da nudez despida de erotismo, todos são iguais. E eu acho muito legal isso, que passa um pouco dessa liberdade mesmo, né? Da liberdade que é o FKK. Imagina o quanto isso democratiza a convivência das pessoas. Porque, querendo ou não, as roupas, elas são símbolos de status. A forma que você, né,
seleciona os itens que você vai escolher, tá te colocando num certo grupo social, tá te colocando numa certa camada social, tá falando alguma coisa sobre você que a não roupa deixa de falar, porque não tem como você saber a classe social de ninguém por causa de uma pepeca, por causa de um peito, por causa de uma piroca. Então, de certa forma, essa pessoa está coberta de razão, essa jornalista, eu adorei, que realmente democratiza, eu acho que é isso aí. Uma vez eu escutei que o ser humano é só realmente ele mesmo quando ele tá nu. Mas é engraçado, porque as pessoas, se elas nuas, fica aí a reflexão, se elas nuas são realmente elas, por que é tão difícil tirar a roupa, né? Então, o que eu acho do FKK, Freikörperkultur? Para mim é uma maneira de tomar banho bem mais puro e bem mais bonito. O meu corpo toca na água e eu posso nadar livremente. Acho muito mais legal do que tomar banho em biquíni. Eu confesso que tomar banho em biquíni pode ser mais sexy, né? As pessoas veem uma beleza diferente do que quando eles veem um corpo já pelado, né? Tem partes escondidas e isso é mais atraente do que, às vezes, né, o corpo pelado. Mas então, o FKK não é sobre se mostrar sexy, se mostrar buscando contato corporal, né? Eu acho. E para mim é uma cultura que eu já aprendi quando eu era pequena. Eu fui todos os anos com meus pais fazer férias no Mar Báltico e a gente sempre foi nas praias que tinha FKK. E para nós foi muito natural. E assim eu quero praticar, porque é um contato mais puro com a natureza. E eu entendo quando outras culturas, por exemplo, a cultura brasileira ou americana, acham muito bizarro e estranho, né, de tomar banho pelado. Mas eu já convenci várias pessoas de vários outros continentes de fazer comigo um dia na praia FKK e todos ficaram muito felizes. Eu posso dizer isso, que é uma experiência que vale muito a pena. Esse foi o relato da nossa amiga Nastásia, nossa amiga alemã de alma brasileira que mora em Berlim há bastante tempo, mas já morou no Brasil também. Ela tem uma pizzaria deliciosa no bairro de Neukölln chamada Vier Ecken, e se você vier a Berlim ou se você mora aqui em Berlim, você não pode deixar de conhecer. Fica ali pertinho da estação Zona-Nalé. E durante o programa você também escutou alguns áudios pérolas. Aliás, quem nunca recebeu um áudio inesquecível, engraçadíssimo da família que você acha que merece ser compartilhado, né? Então, se você tem algum desses áudios ou alguma mensagem que você queira compartilhar, envia pra gente que será muito bem-vindo. Quem sabe algum dia os seus áudios também podem estar em alguma edição do Corra Louca Corra. E a gente fica por aqui. Não deixe de seguir o Corra Louca Corra em todas as plataformas digitais. O nosso @ é Corra Louca Corra Podcast. O louca é com K. E quer sugerir algum tema? Tem alguma corra louquice, alguma história pra contar? Manda uma DM. Vera, mas eu tô falando que é de agora, de agora. Você não tá entendendo a minha brincadeira. Eu tô falando que tinha que ser de agora, porque as velhas tão velhas.